Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua casa. Nós declaramos portas abertas, milagres e damos toda e total, completa liberdade ao Espírito Santo de Deus na nossa vida. Senhor, nós te amamos, tu és fiel e profetizamos nada faltando, nada quebrado e tudo completo. Que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, que toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo, que toda tristeza, todo abatimento na alma, toda opressão espiritual renda-se ao poder de Jesus Cristo. Toda pessoa, toda casa que está enfrentando lutas espirituais, nós damos uma ordem: diabo, acabou para você, pega tudo que você tem mandado contra essa casa e saia, no nome de Jesus Cristo. E declaramos essa casa livre, declaramos essa pessoa, essa família totalmente liberta no poder e na autoridade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, que alegria poder estar junto com você. É um prazer para mim. Eu estava meditando agora, antes de começar, uma palavra que em Mateus capítulo 8 e no capítulo 9, que Jesus, com a sua palavra, ele curava muitas pessoas e libertava muita gente de espíritos imundos. A Bíblia fala da realidade espiritual. A Bíblia fala que existe opressões espirituais, existe ações malignas que entram na casa das pessoas, na vida das pessoas, que perturbam. E quando nós oramos, nós levantamos com a graça de Deus, com o favor de Deus, escudos de proteção ao nosso redor, ao redor da nossa casa. É por isso do poder da intercessão, porque a intercessão, ela levanta, sabe, uma cerca de proteção em sua volta, em volta daqueles que você está orando. E quando nós estamos em oração, nós estamos também desfazendo as obras do diabo, porque a Bíblia diz que Jesus, ele veio e se manifestou para destruir as obras do diabo. E eu quero hoje aqui trazer para você pelo menos 6 níveis espirituais onde o diabo mais ataca, campos onde o inimigo, ele está sempre tentando semear uma discórdia, uma operação das trevas. E o primeiro campo é o campo emocional. Lá em Efésios capítulo 6, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Quando Jesus, ele enviou os 70 a pregar e a curar, ele disse: eu via Satanás caindo como um raio. O que Jesus estava dizendo é que quando o evangelho entra numa cidade, o evangelho entra num lugar, os poderes das trevas são abalados. Quando Satanás consegue se infiltrar no campo emocional de uma pessoa, ele consegue abalar e agitar por dentro as estruturas internas. Então aquela pessoa que é alegre, que é feliz, daqui a pouco está triste, abatida, está pensando 1000 coisas, porque houve uma infiltração das trevas. Você sabe que uma das coisas mais difíceis de eliminar dentro de uma casa é uma infiltração. Eu tinha uma infiltração no meu telhado e toda vez que chovia, sabe, manchava o gesso. E foi sucessivas vezes consertado o telhado e nada resolvia. Mas um dia encontramos o problema e aquela infiltração parou. Mas foi difícil encontrar a infiltração, por onde estava entrando aquela água, e por incrível que pareça, ela vinha de um lugar mais distante da onde nós estávamos consertando. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. Quando Satanás consegue infiltrar no campo emocional, ele torna uma pessoa tão vulnerável, ela fica tão sensível a qualquer tipo de ataque, que ela perde, sabe,
a sua força no seu propósito. Ela perde a sua força, tudo porque o emocional dela foi abalado. As trevas conseguiram infiltrar dentro dela. E pode parecer imperceptível, sabe, as infiltrações das trevas, mas reflete diretamente na maneira como a pessoa se comporta. Então, um dia ela está muito bem, extremamente bem, outro dia ela está mal, cabisbaixa, desanimada, a vida está sem brilho para ela. Por quê? Porque o inimigo conseguiu infiltrar e agir no campo emocional daquela pessoa. Por isso, se você está enfrentando uma batalha emocional, sabe? Você está tentando reagir diante de ataques que você tem sofrido, de situações, e você não está conseguindo se levantar, saiba que isso pode ser um ataque espiritual. E você precisa se aproximar mais de Deus, se render a Deus, se levantar e pedir a Deus força para continuar no seu propósito, porque o objetivo da infiltração a nível de emocional é lhe paralisar, é tirar o seu ânimo, é tirar a sua força, tirar a sua alegria, é diminuir a sua, eu posso dizer, a sua corrida, sabe? Diminuir o seu passo. Esse é o objetivo do diabo, lhe distrair com esses problemas dentro do seu emocional. O inimigo também tenta infiltrar as suas forças malignas e palavras no campo mental, através de lutas na mente, através de pensamentos intrusivos, através de dúvidas, através até mesmo de questionamentos. Há pessoas que estão governadas por fortalezas espirituais dentro da sua mente. Há fortalezas, e a Bíblia nos fala que Satanás consegue colocar fortalezas no nosso entendimento que vão contra o conhecimento de Deus. Quando isso acontece, a pessoa ela luta, sabe, contra todo o projeto de Deus. Algumas têm luta na fé para crer, a dúvida entra na vida dela, e outras, quando existe uma fortaleza na mente, ela fica em volta dos mesmos pensamentos, sabe, e não consegue se libertar daqueles pensamentos que estão ali tentando trazer desânimo, que estão tentando trazer depressão, prostração. Então as fortalezas mentais, quando a luta é espiritual, no campo mental, precisam ser vencidos com oração, com jejum e também com certas estratégias. Eu não tenho assim tanto tempo para falar sobre isso, mas se você quer vencer a batalha a nível mental, você tem que começar a refutar aquilo que o inimigo diz dentro da sua mente e se agarrar ao que a palavra de Deus diz. É assim que você começa a quebrar as fortalezas mentais. Você tem que entender uma coisa: quando a Bíblia fala das fortalezas espirituais na mente, está falando de algo que foi construído há muito tempo. Ou seja, o inimigo trabalhou num pensamento, conseguiu erguer aquele pensamento e criou uma estrutura naquele pensamento. Para você quebrar toda a fortaleza mental, você precisa se apoiar na fé, na palavra de Deus. Você precisa se apoiar também no poder do Espírito Santo para quebrar essas fortalezas na mente por completo, derrubá-las até a fundação delas. Você sabe que eu tinha algumas barreiras quando me converti em relação ao poder de Deus. Eu tinha algumas barreiras, eu tinha algumas dificuldades para acreditar em algumas coisas. Eu me converti numa Assembleia de Deus. Então, vim de um berço bem pentecostal e um berço pentecostal tradicional, daquelas assembleia bem raiz, extremamente de costume, e para mim foi difícil, sabe? Depois, quando eu saí da Assembleia de Deus, eu abrir a minha mente para algumas coisas. Tive muita dificuldade, mas o Espírito Santo começou a me convencer, começou a trabalhar dentro de mim e mudar a minha perspectiva em relação às coisas. Por exemplo, um exemplo básico: eu achava que se eu não pregasse de gravata, sabe, eu não estaria ungido para pregar.
porque eu fui ensinado, né? Eu fui ensinado que para pregar você tinha que usar gravata, você tinha que usar terno. Hoje até eu uso em eventos especiais, mas assim, não mais por causa da presença de Deus, ou por causa da unção, ou por causa até mesmo da pregação. Não. Uso por uma questão de estilo, um determinado evento, um determinado compromisso, daí eu uso, mas não é uma obrigatoriedade mais para mim. Mas teve certas coisas que para mim eu tive que vencer. E o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo me convencendo, eu fui mudando, sabe, a minha perspectiva, fui mudando a minha visão, a forma como eu via as coisas. Às vezes uma pessoa, ela fica presa em alguns pensamentos e é colocado algumas coisas dentro dela e ela tem dificuldade para crer, para avançar em algo que o Espírito Santo está querendo transicionar na vida dela. Então escute essa palavra, porque é uma palavra de Deus para a tua vida. Quer vencer as batalhas no campo mental? Agarre-se à palavra de Deus, seja convencido pelo Espírito Santo e deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Nesse mundo vai se apresentar muitas teorias, nesse mundo vai se apresentar muitos conhecimentos, mas você tem que se agarrar à palavra de Deus, certo? A palavra de Deus. E tem coisas, por exemplo, há pessoas que elas estão presas, sabe, a vícios errados, a vícios do passado, a coisas que elas faziam no tempo de solteiro e acabaram trazendo esses vícios para dentro do casamento. Há pessoas que, mesmo casadas, elas ainda carregam vícios de quando era uma pessoa solteira. E isso se estabeleceu como uma fortaleza dentro dela, e ela não consegue se libertar, e ela se sente culpada de certas coisas que ela faz. Você quer se libertar disso? Então você tem que mergulhar na palavra de Deus e no poder do Espírito Santo até quebrar essas amarras que estão prendendo você no campo da mente. Amém? A partir do momento que você decidir, não, isso não vai mais me dominar e eu vou mergulhar em Deus e eu vou ser liberto disso, então você será liberto de todas as amarras no campo mental. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Gostaria de discorrer mais, eu iria falar sobre 6 níveis. Talvez eu continue na oração da noite falando sobre isso, certo? Mas antes de declarar o Salmos 91, quero dar um testemunho da Sueli. E ela escreveu assim: eu venho agradecer por uma bênção recebida. Minha filha de 15 anos estava com depressão e crise muito forte de ansiedade. Já havia tentado várias coisas contra a sua vida e minha irmã começou a compartilhar as orações comigo. Olha a importância de compartilhar. Então passei a orar por minha filha e hoje venho testemunhar que ela está viva, bem, com vontade de viver. Além disso, inicia um novo ciclo na sua vida, retomou os estudos. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse milagre na vida dela. Que o Senhor Jesus continue abençoando sua vida e seu ministério. Que coisa boa, Sueli. E você também pode compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos hoje compartilhando também na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado na Rede TV. Eu quero agradecer a todos os meus parceiros. Temos sido desafiados, mas Deus tem sido fiel até aqui e tem nos ajudado. Também quero agradecer as orações por aqueles que oram por nós. E se você nunca viu o meu programa na TV Bandeirantes, assista lá. Você vai ver como nós estamos abençoando a vida de tantas e tantas pessoas. Amém? Quero também falar para você a respeito da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno ainda na academia, você tem a oportunidade hoje de se tornar um aluno da Academia Kingdom. Lembrando que domingo, certo? Domingo, nós teremos o nosso evento, o evento da Academia Kingdom Global, chamado Noite da Confirmação, e teremos o evento Passando o Manto, onde nós vamos abrir os segredos da unção, vamos ministrar na unção de Deus por 3 domingos. Eu estarei também dando a todo aluno da Academia Kingdom Global esse papel. Nesse papel você vai escrever todas as confirmações que você está buscando da parte do Senhor. E nós estaremos orando nesses 3 domingos do evento Passando o Manto para que o Senhor te confirme aquilo que você está pedindo a Ele. Vou ensinar a você também como que as confirmações de Deus acontecem na nossa vida. Se você está em dúvidas, se você precisa de direções de Deus,
esse evento da confirmação vai ajudar você tremendamente. Se você quiser participar nesse domingo, você vai ser muito bem-vindo, certo? Esse domingo à noite o evento é exclusivo para alunos da academia aqui no Global. Você pode se inscrever lá no meu site www.vinicius7.com.br. E domingo de manhã eu estarei no culto aqui da igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, às 9 horas da manhã. Quero falar rapidamente para você desses 3 livros aqui. 5 Conselhos Proféticos para Águias Decolarem, um livro extraordinário de direções. O Profeta e Seu Lugar de Oração, onde eu falo o quanto a oração mudou a minha vida e como pode mudar a sua vida e como você pode se tornar um intercessor em favor da sua casa. E esse livro aqui, ó, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus. Nesse livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. Deus fala conosco de muitas maneiras. Você pode adquirir esse livro diretamente no nosso site. Você vai ser muito abençoado. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E às 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Eu vou estar ao vivo, liberando uma direção de Deus sobre a tua vida no meu canal do YouTube. Tá bom? Salmos 91, compartilhe, mande para os teus amigos. Você que é uma pessoa influente nas redes sociais, eu preciso da tua ajuda. Pega o link da oração e compartilha nas tuas redes sociais, para que mais e mais pessoas, faz um vídeo, coloca o link lá para as pessoas seguirem as orações. Nós temos orado às 6 da manhã, às 18 horas, e tem abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Tem uma pessoa que está me ouvindo, e essa pessoa precisa muito de um milagre de Deus, e me veio muito a palavra relojoaria, certo? Você precisa de uma bênção de Deus, uma porta aberta, algo que o Senhor realize em teu favor. Eu estarei colocando isso diante de Deus hoje, mas eu creio, Deus vai operar milagres na tua vida, na tua casa. Amém? Você tem três lojas dentro da sua cidade. Deus está visitando você com milagres. Deus está visitando com provisão. Está dando saída também para esse problema difícil que vocês estão enfrentando. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para Fátima. E você, Fátima, está enfrentando um problema de depressão. O Senhor está tirando amarras espirituais das tuas costas. Eu vi como se fosse algo pesado que estava oprimindo você nas suas costas, certo? E eu declaro você livre em nome de Jesus. Fátima Duarte, seja livre, seja liberta no nome de Jesus Cristo. Pessoas que estão também com dores na sola dos pés, eu quero declarar saúde sobre você, seja 100 pessoas, não sei quantas, amém? Seja você quem for que está com problema no solado dos pés, eu declaro saúde sobre você no nome de Jesus Cristo. Tem também um policial rodoviário que está me ouvindo nesse momento, que está saindo para o seu trabalho, está ouvindo essa oração, e ele é de Minas. Deus está visitando a tua vida, você está pedindo algo a Deus, e até o final desse ano, Deus está abrindo uma porta para você, aonde você pediu para Ele, no nome de Jesus Cristo. Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do lasto inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios, porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil.
Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Eu estou usando uma tradução nova de Bíblia, que é a tradução da King James atualizada. Por isso que vocês estão vendo uma versão diferente do Salmos 91, tá? Eu prefiro essa versão, uso a outra porque ela é mais comum, as pessoas têm mais na Bíblia, mas essa é mais profunda, é por isso que eu estou mudando a versão aqui da minha Bíblia, tá bom? Eu já uso há muito tempo a King James, mas estava usando aqui muito a versão da Almeida e agora mudei definitivo para King James, certo? São versões. É o mesmo conteúdo, só são linguagens diferentes. Amém? Posso orar por você? Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, a unção do teu Espírito Santo está agindo aqui. Que essa pessoa possa perceber, Pai, espiritualmente, as coisas que estão ao seu redor. E a minha oração é para que o Senhor visite ela, visite a sua casa, visite a sua família, de uma forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, toque-a com teu poder, toque-a com a tua graça, com teu favor. Eu oro, Senhor, para que toda pessoa que está amarrada espiritualmente, ela seja livre agora, ela seja liberta, que o poder de Deus toque a vida dela, que o poder de Deus toque a casa dela, que ela seja visitada de uma forma sobrenatural, como está escrito, Pai, desgraça nenhuma terá poder sobre a casa dela. Ela está livre de todo o mal. E eu quero profetizar nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O Senhor trazendo plenitude na vida dela. O Senhor trazendo realização em todas as áreas na vida dela. Eu oro para que toda enfermidade, infecções, inflamações, dores rendam-se ao poder de Jesus Cristo. Agora, que essa pessoa seja livre, que o poder de Deus toque a vida dela agora, que o poder de Jesus Cristo toque ela, que o poder de Jesus Cristo arranque a tristeza, a dor, a depressão, a fibromialgia, que essa pessoa seja livre agora. Até mesmo pessoas, Pai, que estão com dores aqui nas costas, dores na costela, eu declaro saúde em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura total e completa e oro, Pai, para que o dia de hoje seja um dia norteado pelo Espírito Santo, um dia guiado pelo nosso ajudador, o Espírito Santo. Espírito Santo nos ajuda, nos capacita, nos guia e nos abençoe. Eu profetizo em nome de Jesus portas abertas, o Senhor derramando graça, o Senhor derramando favor sobre a tua vida, que haja uma liberação sobrenatural sobre ti, uma liberação sobrenatural sobre a tua casa. E eu apresento diante do Senhor todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Todos os pedidos de oração, toda pessoa que está clamando em favor da sua casa, dos seus filhos, que está clamando em favor do seu dia, que está pedindo ao Senhor em favor de algo, Senhor, abre as portas, derrama graça, derrama prosperidade, dá discernimento espiritual para essa pessoa e fortaleça, Pai, os que estão cansados e desanimados, no nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos a tua bênção sobre teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe você com essa oração. Compartilhe agora, amém? Não seja um mar morto que tudo morre em você. Não, seja cheio de vida como o Jordão. Compartilhe, mande para o máximo de pessoas que você puder. E que haja paz, alegria, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos os Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos,
guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, graças te damos, porque tu és Deus provedor. Que no dia de hoje nós possamos viver o extraordinário. Que no dia de hoje possamos viver a abundância, a paz, a prosperidade, a proteção do nosso Deus na nossa vida e na nossa família. Meu Deus, traga boas oportunidades a nós, aos nossos filhos. Que o Senhor possa conduzir a nós e a todos da nossa casa debaixo da tua graça e do teu favor. Livra-nos do mal, guarda a nossa entrada e a nossa saída, e que o dia de hoje seja uma bênção, que o dia de hoje seja marcado pela provisão sobrenatural do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Feliz sexta-feira. Que Deus derrame da sua graça sobre todos nós. Eu quero hoje compartilhar uma palavra profética, mas no final dessa oração, eu quero fazer uma oração não só especial em favor das finanças, por provisão de Deus, mas eu também quero orar por um outro tipo de provisão, para que Deus envie para a sua vida um plano, uma estratégia para você conseguir sair de determinadas situações que você não está conseguindo sair hoje. Eu creio que Deus dá um livramento. O seu livramento também é uma provisão dele para a nossa vida. E no final hoje dessa oração, nós vamos fazer essa oração dupla, por provisão, tanto financeira, mas também uma provisão de saída de problema, em nome de Jesus. Quero pedir a cada pessoa que está entrando agora, já deixa a tua curtida, em nome de Jesus aqui nesse vídeo, nessa live, e se você puder, compartilha com o máximo de pessoas que você puder, manda para os grupos, manda para amigos, para familiares, porque é no partilhar o pão que existe a multiplicação. Então compartilhe, abençoe outras pessoas. Se você ajudar pessoas no momento que elas estão passando, não pense você que você não vai receber uma retribuição disso. Com certeza, quando plantamos, nós colhemos. Então abençoe a vida de alguém compartilhando essa oração, essa pessoa vai ficar muito agradecida. Deus me deu uma palavra hoje, e a palavra é: vá para o seu abrigo. Toda pessoa tem que descobrir o seu abrigo, o seu quarto de guerra, o lugar que Deus quer que você esteja para se proteger. É o bunker daquele que tem fé. O bunker daquele que tem fé se chama o abrigo da oração, o quarto da oração, o lugar de intimidade com Deus. Esses dias eu vi um vídeo de um amigo meu até, ele levando os netos para conhecer o quarto de guerra dele. Aí ele abriu ali um pequeno escritóriozinho, naquele escritório ele tem o nome de todos da sua família, seus filhos, suas noras, seus netos, suas netas e também todos os alvos de oração. Eu achei maravilhoso. É um dos maiores tesouros que um pai e um avô pode deixar. Por quê? Porque ensinar o caminho da oração para os nossos filhos vai ajudá-los não só no momento presente, mas em toda a vida deles. Eu creio que o trabalho de um pai não é só alimentar, não é só educar, mas é ensinar o caminho da justiça para os seus filhos. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Isaías capítulo 26, verso 20, diz assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. O que o profeta estava falando aqui? O profeta estava falando sobre você se resguardar
em oração, em intimidade com Deus. Tem muitas coisas cruzando aqui nesse mundo. Tem muita coisa aqui nesse mundo que trafega, que você não tem a ideia da maldade, da letalidade que existe. E se nós não estivermos no abrigo do Altíssimo, se nós não estivermos nesse lugar de segurança, nesse lugar de oração, como que nós vamos livrar a nossa pele e as pessoas da nossa casa? Martinho Lutero costumava dizer: tenho tanto que fazer que hoje tenho que orar por 3 horas. Sabe por que ele dizia isso? Porque grande parte dos problemas da nossa vida se resolve em oração. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não tem que transpirar, não tem que tentar resolver os problemas, não tem que, sentar para conversar com gente que você não quer conversar. Mas o que eu estou dizendo é que a sua vida vai se tornar melhor se você aprender a orar sobre tudo. Nós temos que aprender a envolver a nossa casa em oração. Nós temos que aprender a envolver a nossa família em oração. Nós temos que nos colocar diante de Deus para verdadeiramente vencer. Não vencemos só quando saímos de casa para trabalhar. Vencemos quando apresentamos a nossa casa em oração. Vencemos quando tiramos um tempo de consagração, um tempo de oração. E é nesse tempo de oração e de consagração que verdadeiramente vencemos. Sabe o que eu acredito? Que nós vencemos as nossas maiores guerras, não só no campo de batalha, mas em oração. Eu creio que eu posso vencer primeiro em oração para depois me apresentar para o meu problema. Então, eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho começado o meu dia na presença de Deus, colocando a minha vida diante de Deus, para depois enfrentar as batalhas, depois enfrentar e lidar com o que tiver que lidar no dia. Já venço as minhas batalhas do dia, começando aqueles primeiros momentos em oração. Muitos cristãos, em tempo de crise, se afastam da oração. Seu estado de ansiedade, nervosismo, os faz desesperar e não buscam a paz e a alegria que nasce da comunhão com Deus. É brutal a luta que nós temos diariamente aqui nessa terra. E se nós não aprendermos o caminho da oração para renovar as nossas forças, para recuperar o nosso ânimo e para buscar a força, o fortalecimento de Deus, antes que o dia termine, você está totalmente prostrado. Por isso que temos que buscar forças em Deus. Precisamos buscar o ânimo em Deus, precisamos buscar o poder de Deus para podermos vencer as nossas batalhas. Nestes tempos, temos que perceber a indignação de Deus, justa e irrepreensível, contra aqueles que em seu materialismo se esquecem de Deus. As pessoas andam correndo em busca de coisas e, é um tanto desafiador essa vida. Todos temos compromissos, temos boletos a pagar. Eu estou sempre em um projeto e outro. Deus sabe que nesse tempo que eu passei na televisão, eu tive que me esforçar como nunca antes na vida. Eu tive que me esforçar por quê? Porque eu sabia que no final do mês vinha o boleto. Eu sabia que no final do mês eu tinha que pagar. E se eu tivesse que, inclusive, vender alguma coisa minha para pagar a televisão, eu tinha que fazer, porque eu fiz um compromisso. Eu nunca fiquei devendo nada para ninguém. E agora, com aquele compromisso nas minhas costas, era como se cada dia eu precisava, matar um leão por dia para poder chegar no final do mês e poder pagar o compromisso que eu fiz. E eu vi ao longo dessa minha trajetória na televisão muitas pessoas que deram mau testemunho. E eu assumi um compromisso na sala dos diretores. E o compromisso que eu assumi foi: eu não vou atrasar um dia. Para a glória de Deus, eu estou conseguindo cumprir essa promessa. Mas não vou dizer que foi fácil. Foi muito desafiador. Foi muito desafiador. Não só na questão financeira, mas também na questão
emocional, sabe? Porque quando você trabalha muitos dias, aí as pessoas dizem, não tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar sim. Ainda mais quando você tem responsabilidade com o seu nome e principalmente, no meu caso, eu não tenho responsabilidade só com o meu nome, eu tenho responsabilidade com o nome de Jesus. Assumir um compromisso diante de pessoas que não conhecem a Deus, então eu preciso cumprir. E diante disso, a oração sempre foi um porto seguro, foi um abrigo para mim. Porque quando eu não sabia o que fazer, eu ia para a oração. E ali Deus me fortalecia, ali Deus me capacitava, ali Deus renovava as minhas forças. Meu pessoal que trabalha comigo sabe que muitas vezes eu servi de arrasto, mas servi por causa do compromisso. E eu entendo uma coisa, todas as vezes que me levantei, foi por causa da oração na minha vida. A oração te levanta. Eu sei que você também tem seus desafios. Você que é um empreendedor, ou até você que não é um empreendedor, mas tem seus desafios, a oração sempre vai te levantar. A oração sempre vai dar a força, a energia que você precisa para enfrentar os leões aqui da vida. Deus segue nos chamando à reconciliação em meio à crise. Por outro lado, vemos a indignação do homem que com amargura e violência ataca seus semelhantes, sem reconhecer a verdadeira causa do seu problema. Nós vemos que no meio que vivemos, tem muita gente querendo derrubar umas às outras. As pessoas más, sabe, elas querem ver você caído. Tem gente que torce pela tua derrota, tem gente que não deseja o bem para você e se puder complicar a tua vida ou lançar uma mentira contra você ou de alguma maneira te caluniar, te difamar, ela faz. Por quê? Porque isso mostra o que está nesse mundo, porque esse é o espírito que age em grande parte das pessoas, sabe? É um querendo sabotar o outro, é um querendo derrubar o outro, é as pessoas de olho no que você tem, é as pessoas querendo tirar aquilo que você tem, é algo, sabe, urgindo contra você a todo momento para tentar fazer com que você se atrapalhe e não consiga cumprir nem com aquilo que você falou que iria cumprir. Mas existe um abrigo para você que tem enfrentado uma concorrência desleal, existe um abrigo para você que tem enfrentado críticas, existe um abrigo para você que tem tido problema com muitas pessoas e esse abrigo se chama a oração. É por isso que nesses tempos de grande investida, de discórdia, Deus nos chama a orar a um nível maior de intensidade. Nós somos sacerdotes de Deus aqui neste mundo e a oração é a chave inicial para a mudança. Em Tiago capítulo 5, verso 16, diz: a oração eficaz do justo pode muito em seus efeitos. O Senhor fará maravilhas enquanto você ora. Você tem a autoridade de Deus para abrir e para fechar os céus. O Senhor lhe dará descanso em seu conflito e o usará em favor da terra como um intercessor. Por isso, a oração, esse lugar de abrigo, vai levá-lo a um maior nível de intensidade. Apenas se esconda um pouco. Apenas pare com o ativismo, com a intensidade máxima de trabalho. Continue com isso, ou melhor, tire um pouco disso e vá orar. Vá orar, porque é no abrigo, é no joelho no chão que você vai ter vitória sobre os teus adversários. É assim que você vai ter vitória contra aquilo que se opõe espiritualmente a você. Você que tem um dia cheio pela frente, dobre seus joelhos e se coloque diante de Deus e peça força do Altíssimo, peça vitória do Altíssimo antes de enfrentar a guerra, antes de lutar contra os leões, antes de vencer as ansiedades, e Deus te guardará. Eu creio que nós temos como fazer uma agenda,
uma agenda espiritual antes de cumprirmos a nossa agenda natural. E você prepara a sua agenda espiritual em oração, de joelhos. Então, antes de enfrentar o dia, dobre seus joelhos, peça sabedoria para Deus, peça o poder de Deus, peça a presença do Espírito Santo na sua vida e saia para vencer, saia para conquistar, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração. Sei que essa foi uma boa palavra, uma palavra onde todos nós precisamos aprender a seguir, que é ir para o abrigo. Vá para o abrigo e o abrigo é a oração. Amém? Profetiza os céus abertos sobre todo aquele que ora. Você verá os céus abertos sobre a tua vida e o cumprimento das promessas divinas vindo sobre ti, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, porque o Senhor responde orações. Muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91. Hoje, Deus me permitindo, estarei em Farroupilha. Logo, logo já pego o meu voo para Porto Alegre. De Porto Alegre eu vou para Farroupilha e eu e a minha equipe estaremos servindo. Vai ser algo incrível, vai ser sobrenatural. Estarei hoje em Farroupilha, amanhã estarei em Caxias do Sul e domingo pela manhã estarei em Novo Hamburgo. Vai ser uma grande bênção, é a nossa semeadura no Rio Grande do Sul. Amém? E quero apresentar para você, esse aqui é o novo devocional, agora Café com Jesus Kids, exclusivo para crianças. Quem adquiriu o Café com Jesus Kids, a gente vai mandar esse kit aqui de canetinha para poder pintar e não apenas se divertir. Vai aprender com as histórias da palavra de Deus a seguir Jesus, a caminhar com Deus. E os pais, os avós, têm que aprender a investir nas crianças, assim como nós estamos investindo. Também tornamos acessível esse livro para que crianças possam ser abençoadas em todos os lugares. Amém? Se você quiser adquirir, vá até o meu site www.vinicius7.com.br e adquira o Café com Jesus Kids. E se você ainda não tem nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2. Eles são devocionais atemporais, ou seja, você pode começar eles a qualquer tempo. E você não precisa ler apenas um devocional, você pode ler 2, 3 por dia. São direções que vão abençoar a tua vida. Amém? Você pode adquirir lá no nosso site, inclusive pode levar esses 2 devocionais mais o kit, e abençoar toda a tua família e você também ser abençoado. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Salmos 91, enquanto eu declaro aqui, escreve aí nos comentários a palavra providência. E olha só, estamos chegando no final de semana e eu quero convidar vocês a não quebrar esse propósito. Principalmente você que me pediu oração aí por finanças, tá? Porque eu fiz esse propósito de 7 dias orando em favor da provisão do tanto de gente que me pediu oração pelas finanças, tá? Então fica firme aí no propósito, continue a orar, continue a clamar, porque Deus responde. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha
salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Diga assim comigo: o meu abrigo é o Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti no dia de hoje, nos colocamos nesse abrigo divino, crendo que o Senhor está nos protegendo a nós e a todos da nossa casa. Livra-nos, Pai, da maldade, livra-nos de toda a concorrência desleal, livra-nos da mentira, de pessoas, Pai, que usam a língua para nos atacar ou para tentar nos destruir. Que o Senhor nos livre, Pai. Oramos para que o Senhor também traga prosperidade para a nossa casa, prosperidade para o nosso caminho. Oramos por todo tipo de provisão do céu. Oramos por provisão sobrenatural na nossa vida, na nossa família. Oramos para que o Senhor guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, para que nada venha nos desanimar, nada venha nos impedir de continuar firme em nosso propósito. Pai, que a provisão chegue na nossa casa, que a provisão chegue no nosso caminho, que a provisão chegue na empresa. Oramos também por todo tipo de palavra lançada, palavra de destruição, palavra de retrocesso, palavra de pausa. Declaramos que a mão do Senhor está sobre nós e no Senhor faremos proezas. Em nome de Jesus eu oro, Pai, em especial por aquelas pessoas que estão com situações difíceis, que têm problemas grandes a resolverem. Senhor, dá uma estratégia para essa pessoa, dá sabedoria para ela, dá ideias para ela, dá inovação para ela, para que ela consiga sair dessa dificuldade. Desde já eu oro pelo livramento do Senhor, que o livramento do Senhor aconteça na vida dessa pessoa. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Eu digo a toda enfermidade, eu digo a toda dor, eu digo a todo mal que tem lutado contra a saúde dessa pessoa, saúde física e saúde emocional. Em nome de Jesus Cristo, sai do caminho dessa pessoa, sai da vida dela. Jesus, Tu és a cura. Nós cremos, Jesus, Tu és a cura, Tu cura, Jesus, Tu liberta. Colocamos nossa fé em Ti, Jesus. Colocamos a nossa fé na Tua palavra. É Tu quem perdoa pecados e quem sara doenças, como está escrito. E assim nós cremos, Jesus. Por isso, peço a Tua cobertura sobre a vida dessa pessoa e o Teu livramento, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. E quem não compartilhou essa oração, compartilhe agora. 9 da manhã tem uma palavra linda que vai ser compartilhada aqui e depois às 18 horas estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais, que Deus os guarde.